Olá, bom dia. Hoje é 13 de 4 de 2025, 13 de abril de 2025. Então, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos, seus objetivos. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual, e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Que Deus lhe dê sabedoria e inteligência. Porque a sabedoria e a inteligência é muito importante para a pessoa viver e conviver no meio de pessoas, em habitar em lugares. É muito importante a sabedoria e a inteligência. Ter o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, praticar o fruto do Espírito Santo é muito importante. É muito importante. Ter a presença de Deus é importantíssimo. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo, a presença de Deus, queira ou não queira, a pessoa não vai se envolver com aquilo que é mal, com aquilo que é injusto, com aquilo que desagrada ao Senhor. Quer dizer, a pessoa não vai viver tendo desejo, vontade e intenções má, ruins, contrárias à vontade do Senhor. Quem tem o Espírito Santo, quem tem a presença de Deus, não vai viver assim. Quer dizer, a pessoa que lê a Bíblia, escuta pregações, a tendência é a pessoa obedecer a Deus, fazer a vontade do Senhor. A tendência é a pessoa seguir o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. É isso. Por isso que é importante. Ler a Bíblia, escutar pregações é comunhão com Deus, é comunhão, é envolvimento com Deus. A pessoa que lê a Bíblia, que escuta pregações, não tem demônio, nem espírito maligno, nem espírito imundo. Quem ouve do mesmo jeito. Por quê? Porque o espírito imundo, o espírito maligno, o demônio, ele não pode habitar no corpo da pessoa, que a pessoa está adorando a Deus. A pessoa está ouvindo pregação, fazendo a vontade do Senhor, de maneira alguma. Ele não resiste. Ele sai da pessoa, o espírito maligno, o demônio, o espírito imundo. Por isso que toda vez que você ouve, você está dando lugar a Deus. Por mais que você tenha alguma fraqueza, algum erro, mas você está dando lugar a Deus e tendo comunhão com Deus, e isso é importante. Então, 1 Crônica 15, versículo 19. E os cantores Hermã, Asaf e Etan se faziam ouvir com um símbolo de metal. Então, eles faziam ouvir com um símbolo de metal. Estavam ali adorando ao Senhor. E Zacarias e Aziel e Semiramote e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maacéias, e Benaía, com alaude sobre Alamote, e Matitias, Elifeleu, e Miqueneias, e Obed-edom, e Jeiel, e Azazias, com harpa sobre Seminite, para o esforçar o tom. Então cada um tinha uma responsabilidade. Eles iam esforçando o tom, cantando, daí os cantores cantando, e outros tocando os instrumentos para esforçar o tom, para ficar no tom agradável ao Senhor, para ficar no tom, no clima, no ambiente que eles não tivessem ali como pensar, nem imaginar, nem desejar cometer algum erro, alguma falha, para poder a arca ser levada a Jerusalém em segurança e sem nenhum deles morrer pelo caminho, né? Em fazer alguma coisa, em falar alguma coisa, ou fazer alguma coisa que desagradasse ao Senhor, porque a arca era muito séria. A arca, o tabernáculo, o santo do santo, o lugar santo do santo, se a pessoa triscasse, tocasse naquele lugar sem estar bem com Deus, era morte. O sumo sacerdote, se entrasse no santo do santo e fosse adorar, se fosse fazer o sacerdócio sem pecado, ele morreria. Aquele tempo era assim. E Kenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Então esse homem aqui era um dos importantes. Ele tinha o cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. Então ele ensinava eles a louvar, porque ele era entendido. Em Sebaías, Berequias e Elcana eram porteiros da arca. E Sebanias, Josafá e Natanael, e Amassai, e Zacarias e Benaia, e Eliezer, os sacerdotes tocavam as trombetas
perante a arca de Deus. E Obed-Edom e Jeías era porteiro da arca. Então eles iam levando e eles ficavam ali observando, próximo da arca. Então tinha o que tinha um carro de entoar o canto e ensinava a entoá-lo, porque era entendido nisso. Então tudo isso aqui foi importante. Então, ouvir louvores, pregações, hinos da harpa é importante. Isso fortalece a presença de Deus. Isso atrai a presença de Deus. Isso atrai coisas boas. Atrai coisa boa. Né? O louvor, a adoração, hinos da harpa é importante, que isso ajuda a pessoa a ter a presença de Deus, a estar com a presença de Deus, a sentir a presença de Deus. Louvor, adoração e hinos é importante. Né? Deus habita em meio a louvores. Então a pessoa, quando escuta hino, louvores, é importante, né, para a comunhão da pessoa. Então ler a palavra de Deus, ouvir pregações é comunhão. É comunhão com Deus. É envolvimento com Deus. É se aproximando de Deus. Como é que a pessoa está lendo a palavra de Deus? Orando, louvando, ouvindo a palavra de Deus, e a pessoa está distante, a pessoa está sem comunhão, distante de Deus, afastada de Deus? Não está. A pessoa que lê a palavra de Deus, que escuta pregações, que ora, está próximo de Deus. Lógico que congregar na igreja é importante, quarta, sexta, nos domingos. Lógico que é importante a pessoa congregar. Mas se a pessoa fosse ter a presença de Deus e estar na presença de Deus só por o fato de congregar 3 dias em uma igreja, quarta, sexta, nos domingos, então isso não era estar na presença de Deus. Isso era permanecer por momentos na presença de Deus, né? Mas congregar é muito importante. Você que congrega na sua igreja, continue congregando. Você que está sem igreja, busque uma igreja para congregar, que é importante.